mais nada, queria agradecer a PhysiWeek por este convite. É uma alegria enorme poder participar desse evento, que já é uma tradição dentro do calendário de saúde e inovação no nosso país. Meu nome é Fabrício Campolina, eu sou atualmente conselheiro do Instituto Colisão Saúde e da MV Sistemas. Também sou um profissional com mais de 25 anos no mercado, de 22 até 25. Estava como presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e um entusiasta de tecnologia, de inovação e, obviamente, do setor de saúde, o que a gente pode fazer para poder avançar com a melhora do cuidado dos pacientes. Neste nosso painel, que a gente vai estar falando sobre a terceira onda de inteligência artificial, que eu vou dar um contexto em breve, nós teremos conosco aqui Isabela Abreu, CEO da Red Fox Digital. Super bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui de novo na PhysiWeek, compondo esse painel aqui que vai ser muito importante. Então, me apresentando rapidamente, eu sou CEO do grupo Red Fox Digital. Nós somos uma empresa de tecnologia focada especificamente na saúde e ao longo dos últimos praticamente 7 anos aí, a gente vem desenvolvendo soluções de inteligência artificial, que na época nem falava, né, de inteligência artificial, eram algoritmos que a gente criava com grandes processadores locais, onde a gente fazia toda a parte de detecção precoce de câncer de mama com imagens, e agora na terceira onda utilizando de fato agentes inteligentes aí na saúde, seja para ajudar, né, clínicas, hospitais, a automatizar toda a parte de atendimento, etc. Excelente, estamos ansiosos para ouvir. E conosco aqui também, Gabriel Safortes, que é o CRO da Marisa Care. Super bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Fabrício. Prazer a todos. Como o Fabrício comentou, sou CRO da Marisa Care. É uma health tech hoje que se porta para ser a infraestrutura que habilita o uso de IA na área da saúde. Então, mais do que olhar para agentes, hoje a gente quer habilitar, né, o que acontece por trás para permitir que isso aconteça. A gente está no mercado há quase 3 anos, né? Fomos acelerados pela InterSystems, pela NVIDIA, mais recentemente liderados no rodado pela AFIA, e estamos tentando ajudar nesse desafio aí que é cumprir as ondas da IA. Acho que vai ter um papo legal hoje. Precisamos de todo mundo. E a minha amiga Priscila Cruzati, especialista de saúde da Google Cloud. Super bem-vinda, Priscila. Acho que agora sim, certo? Então, obrigada Fabrício, obrigada a todos. É um prazer estar de volta na PhysiWeek, é um evento super bacana e gostoso de participar. Lá no Google, então, eu sou especialista de saúde e de ciências biológicas. E um fun fact, para quem não sabe, eu sou enfermeira, na verdade, trabalhando no Google. Vim sempre do lado da gestão de saúde, da operação nos hospitais, no operador e no governo. E aí, há 3 anos, eu estou dentro do Google Cloud ajudando em projetos estratégicos e na transformação da saúde na América Latina. E aí, as 3 ondas, né? Todas elas fazem muito sentido ao nosso dia a dia ali dentro. E desde 2001, que o Google se define como uma empresa de inteligência artificial. Então, temos muita coisa para conversar aqui. Com certeza, tem uma empresa que pode se definir assim, é o Google. E pessoal, então, como eu comentei, a ideia inicial é contextualizar e depois passar para os nossos debatedores aqui. Quando a gente fala das 3 ondas de IA, normalmente, fazendo uma relação com a área de saúde, a gente está falando da primeira onda de inteligência artificial, em que ela era utilizada de maneira preditiva, por exemplo, UTI inteligente, analisando o dado dos pacientes que estavam internados, conseguiriam prever se aquele paciente iria piorar ou não, e aí a equipe de cuidado poderia intervir de maneira precoce e muitas vezes evitar um óbito, que se não tivesse aquele monitoramento, infelizmente, iria acontecer. Essa era a primeira onda. A segunda onda, que chegou aí de maneira avassaladora, foi da inteligência artificial generativa, né, o ChatGPT, todos, obviamente, a inteligência artificial generativa do Google também, e todas essas ferramentas que já se incorporaram no nosso dia a dia. E a terceira onda, que chegou de uma maneira muito forte esse ano e que vai se amplificar ainda mais no ano que vem, são os agentes de IA. Qual que é a diferença, né, desse agente de IA para as anteriores? De uma maneira bem simples, agente de IA ele consegue receber com uma contextualização um objetivo e ele vai lá e arruma uma forma de atingir aquele objetivo. Então, por exemplo,
eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você vira por um agente de IA dentro da área da saúde que participa dentro de uma jornada digital de paciente, fala para ele, eu preciso que você engaje o tempo todo esse paciente e que melhore essa jornada digital continuamente. Só dá esse objetivo para ele. Ele automaticamente vai estar se conectando com o prontuário eletrônico, vai estar conversando com aquele paciente através, por exemplo, de WhatsApp e vai estar mudando a forma com que ele interage com aquele paciente baseado no perfil dele e, ao mesmo tempo, vai estar coletando dados, vai estar melhorando aquele protocolo clínico que ele está aprendendo. Então, ele é muito mais autônomo e, obviamente, isso promete ser uma revolução gigantesca. Diferente da inteligência artificial generativa, que você dá um prompt e ele responde de uma maneira muito efetiva, mas o agente de IA, de fato, é um próximo passo. Inclusive, muitas pessoas começam a enxergar as organizações de futuro em organizações híbridas, que você vai ter os funcionários como nós, seres biológicos, interagindo com os agentes de IA, que aí sim vão ser funcionários que não vão ter salário, mas vão ter um custo para cada empresa e, obviamente, cada empresa vai ter que se adequar dentro dessa estratégia. Então, essa é um pouquinho da contextualização e aí eu queria ouvir, né, dos nossos debatedores aqui qual que é a opinião deles sobre essa terceira onda, como que isso de fato já está impactando a saúde, o que tem funcionado, o que não tem. Gostaria de começar ouvindo um pouquinho da Priscila. Então vamos lá, muito boa contextualização, acho que isso é uma premissa importante para a gente começar a nossa discussão aqui. E aproveitando alguns dos pontos que o Fabrício já colocou, é muito importante estar claro que o agente de AI ele vai trabalhar para a gente. Só que tem uma coisa sutil aí, que não necessariamente eu estou mandando ele trabalhar. Eu tenho alguém que mandou inicialmente, que deu esse comando, né? Então, engaje o paciente. Só que o estado da arte, a grande diferença que a gente vai perceber no nosso dia a dia, é que depois que eu fiz isso, eu não vejo mais ele trabalhando. Ele está ali e eu não estou mais pedindo. Normalmente, quando a gente interage com um mecanismo de busca ou com outros sistemas, eu estou toda vez pedindo um comando. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma busca. Ele começa a se antecipar às minhas necessidades, porque ele está ali para isso, né? Então, isso é transformador, vai reduzindo fricção e ele é tão bom, que eu começo a nem sentir ele ali, né? Antes de eu fazer a pergunta, ele identificou a necessidade, está fazendo a oferta. Ele está ali engajando o paciente. E isso vem encontrar alguma coisa quando a gente fala ali da mudança da nossa lógica de saúde, que hoje é uma lógica de doença, né? Então eu começo a ter recursos para fazer uma ação de prevenção, para engajar, para ser mais proativo e não estar só com o paciente na hora que ele me procura porque ele teve um problema. Ele me permite, e aí a gente está falando aqui de ideais, tá, gente? Mas assim, porque obviamente como uma ferramenta pode ser usada de muitas formas. Mas falando como ferramenta que me ajuda a resolver um problema, ela me possibilita, então, mudar a lógica e ser mais proativo, engajar com esse paciente e não estar só com esse paciente quando ele aparece no consultório, né? É uma possibilidade, inclusive, da personalização em massa, bebendo ali da inteligência artificial generativa. Só que ele também depende de dados. Não adianta eu falar para ele, sua tarefa é isso, e ele não tem acesso ao meu ecossistema, aos meus dados. Eu posso ter um agente muito eficiente em fazer engajamento do paciente, só que se ele não tem acesso ao meu paciente, por exemplo, a paciente Priscila, como que ele vai engajar a Priscila? Parece muito óbvio quando a gente coloca assim, mas é daí que surgem problemas como os que a gente tem visto nas evidências e nas discussões de caso, como surgiu o do MIT, que a gente estava falando agora há pouco, né? Olha, tem vários estudos que mostram o retorno do investimento na IA generativa ou nos agentes de AI. Por quê? Porque eu fiz uma POC e eu provei que ele endereça com uma grande eficiência aquele caso de uso. Mas na hora que eu tento colocar dentro da minha organização, a minha organização não estava preparada porque o meu prontuário é fechado, porque meus dados não estão organizados, porque muitos dos processos ainda não são digitais, eles estão manuais ou na conversa, e aí não é feitiçaria, é tecnologia, ela não consegue adivinhar algumas coisas que ela não tem acesso, né? Então, na hora que a gente tenta transformar esses projetos em produtivos, a gente acaba esbarrando nesse tipo de dificuldade, né? Uma outra questão, eu falei muito do paciente, do engajamento, mas a gente tem um grande problema
que é o burnout, a sobrecarga dos profissionais de saúde. A gente tem muitas tarefas administrativas, muita burocracia e que tem sua importância. Alguns processos a gente tem que rever, mas existem algumas necessidades. É uma indústria regulada que a gente precisa garantir segurança dos processos, mas que causa uma sobrecarga muito grande da equipe. E aí, infelizmente, a equipe não está 100% disponível para cuidar do paciente, para fazer saúde. E aí vem aí uma grande oportunidade de alocação dos agentes compondo a equipe multidisciplinar. Então eu começo a ter um novo tipo de colaborador, que não tem um salário, mas ele tem um custo, nessa conformação. E aí? Como que a gente faz, né, o onboard desse colega de trabalho? Como que eu passo? Como que eu trabalho? Como que eu coexisto com esse novo colega de trabalho que não necessariamente eu estou vendo? Né? Como que eu incluo ele ali? Tem algumas questões muito interessantes nesse sentido. E que é onde eu acho, Priscila, tá? Eu acho que a gente tem mais potencial de ganho. Apesar da possibilidade de escalar o cuidado e a personalização, a gente tem um desafio aí para os próximos 10 anos, que é um apagão da mão de obra, de não tem gente o suficiente para cuidar da população que está envelhecendo, que está vivendo melhor, mas tendo doenças crônicas por muito mais tempo, que tem cada vez menos cuidadores, né? A nossa pirâmide inverteu. Então, como que eu consigo apoiar o sistema de saúde, os cuidadores e os pacientes nesse cenário? Então, assim, a gente tem um mote dentro de casa, ali dentro do Google, que é assim, a gente não está inventando uma solução para um problema que não existe. A gente sempre parte de um problema e como que eu desenvolvo tecnologias para problemas relevantes. Então, nesse sentido, a IA generativa, assim como os agentes, eles vêm para resolver problemas que temos muitos, né? Como já disse, temos muitos problemas na área da saúde. É importante a gente conseguir ter uma identificação não só de como que vai ser a estrutura do meu serviço, a gente falou dos dados, acesso aos sistemas, mas que problema, em que momento da jornada e a composição da equipe para eu incluir esses agentes. Senão eu realmente vou só gastar dinheiro, eu vou insistir em estar apaixonado por aquele nome, por aquela palavra-chave, né, que é agente de AI, porque agora tudo é agente de AI, e por mais relevante que ele seja, não é tudo agente de AI, às vezes tem coisas clássicas anteriores a isso, né, que tem seu papel, e acho que na área da saúde a gente está acostumado com essa soma de tecnologias. O raio-x continua existindo, apesar de termos tomografia e PET-CT, né? Então, o agente de AI, ele passa a compor, ele não necessariamente está deixando como obsoleto outras ferramentas. Mas vamos dar o nome certo, não tem menos relevância só porque não é um agente de AI. Tá? Então, acho que é importante a gente fazer essas considerações na hora de identificar um caso de uso que de fato seja pertinente, que vale o nosso esforço, que vale, e eu estou falando nosso coletivo, tá? Que vale o nosso esforço, que vale a atenção. A gente vai ter várias barreiras, é importante a gente pensar ali também boas práticas de gestão de projetos, como esforço e desempenho, onde que vale a pena começar para ter um resultado. Mas acho que minhas considerações iniciais vêm nesse sentido, da gente entender que é uma ferramenta e não o objetivo, certo? Ela vem como ferramenta que vai ter uma revisão dos nossos papéis enquanto profissionais de saúde. A gente vai precisar pensar nessa equipe como que a gente lida, mas também os gestores vão ter que pensar como que eles decidem, incorporam e lidam. Então vai ter uma parte de letramento. O executivo de saúde vai precisar entender cada vez mais de tecnologia para deliberar sobre esse assunto. Não precisa ser formado em tecnologia, mas vai precisar entender para poder tomar decisões e compor, né, lidar com pessoas que possam ajudar na formação dessas decisões. Tá? E tem muita coisa aí pela frente, tá? Mas é uma mudança de paradigma muito grande para a gente poder fazer saúde e não só lidar reativamente a doenças. Não, excelente, Priscila. Acho que você destacou vários pontos muito, muito relevantes. Eu vou comentar dois. O primeiro é em relação a essa questão da interoperabilidade, que você bem destacou, que é um desafio grande. E é importante a gente entender que a interface desse agente de AI é diferente da interface de nós seres humanos. O que é a nossa interface? É o browser, por exemplo, ou seja, são coisas visuais que a gente normalmente vai com o mouse e vai movendo.
Você até pode ter agentes de IA que conseguem navegar através dessas interfaces que foram criadas para seres humanos, mas eles são extremamente pouco produtivos, né? Quem já teve a oportunidade de pegar o agente de IA e ficar observando ele navegar dentro, né, de um browser, você senta lá e dorme. Parece aquela internet de 20 anos atrás que você botava para fazer download de uma imagem e voltava 5 minutos depois. Existem já vários protocolos que estão sendo criados que esses sim vão fazer com que esses agentes de IA conectem com vários sistemas e aí vai ser extremamente rápido e produtivo. Então, o primeiro ponto que é importante destacar é quando a gente está tratando de agente de IA e estamos falando de interoperabilidade, a gente tem que pensar o que é interoperabilidade para ele, não para nós seres humanos e não fazer eles navegarem como se fosse um ser humano. O outro ponto que você traz em relação a gente conviver, né, uma organização que tem agente de IA e a questão também, né, de seres humanos, é interessante ver que esse debate está só começando, mas muitos dos especialistas têm falado que o maior impacto inicial vai ser na camada júnior das organizações. Então, todos esses profissionais mais júniores que estão entrando, eles provavelmente vão ter agentes de IA que vão ter conseguindo fazer as tarefas que no passado eles faziam, e esses profissionais júniores provavelmente vão ter que se reinventar para ser resolvedores de problema e conseguir alavancar esses agentes de IA. Quando a gente já fala já de uma camada mais sênior, eu acho que é onde está mais bem posicionado, a gente já está longe de poder substituir o que eles fazem, mas tem que entender o que a gente já faz. E uma camada média aí fica meio que navegando entre esses dois mundos. Então acho que isso é uma perspectiva interessante também, que tipo de trabalho que a gente de IA vai substituir no primeiro momento. E com isso, Gabriel, a gente adoraria ouvir também as suas perspectivas sobre esse mundo novo que está se abrindo aí para a gente. Eu concordo muito com tudo que vocês comentaram da interoperabilidade, mas eu acho que um ponto relevante que tem que entrar na discussão é a falta de digitalização para permitir que isso aconteça, né? Então, quando a gente começa a falar da era da superconectividade, existem diversas etapas do processo que não estão preparadas, né, para serem conectadas em si. Então, se a gente pegar um exemplo interessante que você comentou também dos agentes de IA focados em ações específicas, eles executarem bem o que eles foram propostos a fazer dentro de um contexto individual e cercado. Quando a gente olha para a saúde, a gente já vê sucesso disso acontecendo em questões, por exemplo, de apoio para análise de imagem, apoio para predição de doenças, a próprio agentes de atendimento. Só que quando você tenta conectar eles entre si, não existe uma infraestrutura por trás que permitam que esses dados naveguem entre esse mundo, né? Em algumas etapas ainda são quebradas por processos de papel, mesmo em grandes instituições. Quando você vai lá caminhar lá dentro, em algum momento o processo ele para, porque existe uma assinatura, seja por exigência interna do processo de rodar ali de uma passagem de setor para o outro, ou às vezes exigência das próprias operadoras ali que alguma etapa precisa de uma assinatura num papel escaneada para passar ali para a próxima etapa. Então, quando eu penso, né, nessa próxima onda da IA, eu acho que a gente precisa se dedicar um pouco mais no pavimento para que isso aconteça, né, para conseguir utilizar o máximo dos agentes de IA que possam ajudar na camada júnior, intensificar o trabalho dos profissionais sênior e começar a se preparar e preocupar mais antes de usar a IA, como que eu me preparo para poder depois usar a IA. Não, Gabriel, acho que você tocou talvez no ponto principal de todos. No mundo ideal, a gente já passou pela essa primeira onda, já está tudo digitalizado, os dados prontos para serem utilizados por inteligência artificial, a organização já com a cultura, já a inteligência artificial generativa já adotada, e aí agora a gente vai com tudo para essa terceira onda. No mundo real, o que a gente vê é que ainda existem vários hospitais que estão trabalhando com papel e caneta. A gente ainda tem um grau de maturidade ou letramento digital muito baixo, cultura muitas vezes aversa a essas inovações, e é impossível a gente desconsiderar isso. E aí, dentro desse contexto, muitas vezes você pode tomar uma abordagem falando: olha só, isso é utopia, isso não existe, vamos fazer o básico. Só que no mundo atual não dá para você ter esse pensamento. Você tem que entender que é impossível, talvez, você, em um período curto, conseguir avançar nas 3 ondas ao mesmo tempo. Então, qual que é o segredo? O segredo é você conseguir achar qual que é o grande caso de uso que a sua organização tem, que vai gerar mais valor para o seu negócio e para o seu cliente, e aí você foca naquilo e avança
essas 3 ondas naquilo, digitalização, generativa e agente de IA. Esse aí é o segredo, né? Esse é o grande segredo que tem dentro desse contexto que a gente está vivendo. Agora, não dá para a gente acreditar ou usar desculpa a falta de digitalização que isso não vai avançar. Isso vai avançar e as organizações que não conseguirem utilizar esse tipo de tecnologia para conseguir ser mais produtivas ou gerar mais impacto para os seus clientes vão acabar ficando cada vez menos relevante porque alguém vai fazer em algum lugar. E aí, às vezes, a gente vê uma nativa digital que aparece e que aí consegue construir do zero todas essas bases e aí se torna muito mais efetiva do que talvez as empresas que sejam as legadas, que estão aí há muito mais tempo. Então esse é o mundo que a gente vive, certo, Gabriel? Inclusive está Google aqui do nosso lado para falar um pouquinho, mas eu acho que nessa marketização, que nem você comentou comigo mais cedo, dos agentes de IA, tudo agora é um agente de IA, e a dedicação específica em construir esses agentes, eu acho que ela vai ser superada por players tipo Google, OpenAI em pouco tempo. Então, você colocar o esforço inteiro na preocupação de um agente daquele para ele ser totalmente especialista naquilo. Quando a gente fala aqui de meros mortais olhando para soluções ali dentro das suas próprias instituições, eu acho que faria muito mais sentido você estar se preocupando com como que você se prepara para utilizar desses agentes que outras instituições vão fornecer, mas de uma forma que eles possam ter o contexto conectado entre si. Não, perfeito. E aí, antes de passar para a Isabela, só trazer 2 aspectos. Primeiro, que eu concordo totalmente com você, no sentido que não tem o porquê as empresas reinventarem a roda, né? Google já tem soluções maravilhosas, assim como outras empresas, faz muito mais sentido você construir a sua solução usando toda essa tecnologia que já existe. Por outro lado, é fundamental também a soberania, né, nacional, que pode ser inclusive feita com a Google. No que sentido que eu falo? A gente quer que esse agente de IA esteja rodando num data center que esteja aqui no Brasil, de preferência com o modelo de linguagem larga, que possa ter sido desenvolvido em parceria com a Google, mas que seja aqui no Brasil também. Por quê? Porque senão daqui a pouco, imagine você ter metade da sua força de trabalho que esteja existindo fisicamente em qualquer país fora do Brasil e que, se algum motivo, esse país resolve desligar aquilo. Imagina o caos que seria. Então, sim, não faz sentido reinventar a infraestrutura, mas, por outro lado, a gente não pode ignorar o tema da soberania, porque agora não faz diferença, mas daqui a 10 anos vai fazer uma diferença absurda. E aí, com isso, eu passo para a Isabela contar um pouquinho da perspectiva dela. Não, com certeza. Eu acho que os temas que vocês abordaram aqui são muito importantes na hora que a gente fala de agentes de IA, né? Tanto a questão da interoperabilidade quanto do resultado mesmo. Aí falando, né, assim, da nossa solução especificamente, como a gente faz isso na saúde hoje, a gente, como grupo, né, de tecnologia, a gente tem 10 anos aí fazendo toda a parte de transformação digital em grandes organizações aqui no Brasil, e a gente entendeu que quando a gente falava de agente de IA, a gente precisava entender o verdadeiro problema da saúde. Então, os grandes players têm diversos problemas, mas quando a gente olhava para uma camada de clínicas, consultórios, de médicos mesmos, eles tinham grandes problemas no dia a dia, e um dos principais problemas da clínica hoje, naturalmente, é aumentar a conversão de pacientes. Então, um dos grandes problemas que a gente entendeu, e o gargalo ele se encontrava não na captação direta do paciente, mas na conversão, a partir do momento que o paciente entrava em contato com a clínica. E aí o gargalo era a secretária, eram as secretárias ou o atendimento como um todo. E aí a gente entendeu que quando a gente pluga um agente que ele é capaz mas muito superior ao humano na capacidade de atendimento, principalmente 24/7, onde a gente não tem risco trabalhista, né? Ainda mais num país como o Brasil. E ele é capaz de, inclusive, falar termos técnicos, explicar de maneira didática como funciona o procedimento, qual o benefício daquele procedimento, quem é aquele paciente, que ele já passou conosco há mais de 6 meses, que ele é um paciente recorrente e eu atendo ele de maneira personalizada. Eu não duvido que cada um de vocês já deve ter entrado em contato com uma clínica que a secretária não respondeu, ou ela deu um oi e ela sumiu, ou ela foi extremamente rude. Eu tenho casos de diversos médicos, né, que eles cobram uma consulta com um valor bem elevado e a secretária ela atende parecendo que está fazendo um favor para a gente. Então, quando ela atende, quando a gente substitui
Na verdade, não vou falar a palavra substituir, vou falar em complementar. O que esse agente faz? Ele vai trabalhar 24/7, atendendo todos os pacientes, tirando dúvida do exemplo. Eu estou com dor de dente. O que eu posso fazer até marcar uma consulta? Ou, por exemplo, eu estou sentindo tal coisa. Uma mulher que fez, por exemplo, uma fertilização, né? Uma inseminação recente, então ela está com sangramento, o que ela pode fazer? Então, a gente consegue atender esse paciente de forma humana 24/7. A gente consegue converter esses pacientes. Então, aí falando do resultado, puxando um pouco do gancho do resultado, assim, diversas clínicas já tiveram um resultado muito expressivo, desde ganhos financeiros, né, de 50 mil a 200 mil reais, ou até mesmo mais de aumento de incremento de receita, utilizando os agentes, porque eles começaram a agendar paciente em horários que eles não agendavam, então horários noturnos e final de semana. E eles começaram a entender que, por exemplo, clínicas oftalmológicas, eles têm a parte de consulta e têm a parte de procedimento. Mas quando um paciente ele saía com uma prescrição, por exemplo, para fazer um procedimento ou para fazer um exame, ele não voltava, ou a gente não monitorava o retorno desse paciente. A partir do momento que esse paciente ele sai com uma prescrição e eu consigo fazer uma jornada com ele de falar, opa, peraí, você saiu com uma prescrição, você gostaria de agendar? Nós fazemos esse exame aqui na clínica. A gente aumentou a conversão. Então, por exemplo, nessa clínica oftalmológica de Brasília, ele aumentou o faturamento dele em 200 mil reais em um mês, só utilizando o resgate de pacientes que saíam com uma prescrição para fazer uma cirurgia de catarata ou para fazer uma revisão, por exemplo, e eles não retornavam. Então, a partir do momento que a gente utiliza o agente com um grande objetivo, que é ajudar esses médicos, que hoje têm dificuldade, ela mesma falou, mão de obra hoje no Brasil está cada vez mais escassa, ultra difícil, então, e com elevadíssimo custo, né? Então, quando a gente implementa esse tipo de solução, a gente traz sim resultado, é possível trazer resultado, desde que a gente entenda que existe um objetivo por trás. A gente consegue setar, sim, parâmetros de quando o paciente necessita de um humano. Então, no caso de uma fertilização, de uma empresa de fertilização, a partir do momento que a paciente está sangrando, eu consigo só, de fato, direcionar para o humano naquele momento. Outros momentos de dúvida, do tipo, eu estou sentindo cólica, o que eu posso fazer? Não, cólica é normal durante essa fase do procedimento, mas se você sentir algo além disso, a gente direciona você para a nossa equipe de enfermagem. Então, a coexistência com o humano ela é muito importante, ela vai continuar existindo, mas a gente tem que saber em qual momento a gente pode implementar de fato, mas que existe a possibilidade sim de trazer benefícios e tudo mais. Então, eu acredito muito, eu particularmente sou aficionada por tecnologia, por inteligência artificial, então eu acredito muito no poder e na coexistência de agentes trabalhando conosco, como nosso copiloto e como nossa extensão. Isabela, eu adorei duas coisas que você falou. Primeiro, o caso de uso que você traz é bastante concreto, ilustra o que a gente vem falando aqui. Em vez de você tentar mudar o mundo de uma hora para outra com a gente de IA, você resolve um problema bem específico, muito relevante e consegue um grande ganho para aquela organização, né? Acho que, pelo menos pela minha experiência, na maioria dos casos, consultórios médicos, a taxa de conversão de uma primeira visita para um procedimento, no caso de cirurgia, ele normalmente na média é uns 20%. Eu não sei qual que era... Até menos. Na oftalmologia é menos ainda. É menos ainda na oftalmologia. Então, você conseguir, né, converter de 20 para 40, ou de 10 para 20, ou de 10 para 0, você triplica, quadriplica, sem muito esforço. E eu vou além, né? E a gente não está falando de charlatanismo de high ticket, né? Como a gente vê hoje na internet. Não, médico, você quer ganhar dinheiro, parte para uma clínica high ticket, que você vai forçar ali o paciente a implementar uma série de procedimentos que muitas vezes o paciente não precisa. Então eu falo assim, o agente de IA, ele não está ali para ele convencer ou ele trazer de fato algo que o paciente não precise. Eu não estou querendo aumentar o faturamento da clínica forçando procedimentos para que o paciente não precise, mas sim garantindo que esse paciente que chega, ele tem uma conversão de agendamento, ou seja, aumente a taxa de agendamento daquele potencial paciente que não agendaria, porque eu não respondi no horário e ele está com dor, então ele vai numa outra clínica. E também na conversão, do tipo, opa, esse paciente saiu e eu preciso fazer um follow-up para que ele retorne, para que ele traga o exame, ou para que ele venha fazer o exame aqui. Então eu consigo resgatar e não falo de protocolo high ticket. Não, excelente ponto, a gente está falando de ética aqui, eu vou trazer isso depois.
né? Mais especificamente você fala se o paciente seria perdido para um outro consultório, ou que ele desistiria ou postergaria, porque às vezes ele acaba entrando... A natureza do humano, né? Naquela loucura do dia a dia, você consegue resgatar e talvez você dobre, triplique aquela taxa de conversão, caso de uso maravilhoso. Outro ponto que eu adorei é você falar que o agente de IA vai conseguir um tratamento muito mais humano. E você já falou de uma maneira natural. E, na verdade, por mais paradoxal que seja, né, uma máquina sendo mais humano do que um ser biológico, a gente precisa tirar os nossos preconceitos e entender que, no final das contas, eles sim conseguem criar mais conexão e sim, isso pode gerar mais engajamento. Inclusive, saiu uma pesquisa recente mostrando que a utilização número 1 desses bots de inteligência artificial generativa é terapia. São as pessoas fazendo terapia com esse chat de inteligência artificial. E, obviamente, eu não vou entrar nas implicações que isso tem aqui agora, porque talvez seja tema para um outro, mas o fato é que, sim, você consegue criar uma conexão que, às vezes, é mais forte, por isso que você até fala um atendimento humano. O que eu gostaria também de, talvez, destacar, antes de passar para uma próxima dimensão que é importante aqui, é que a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Às vezes a gente é muito duro com nós mesmos, seres biológicos, para não generalizar. Com certeza existem, né, secretárias e outros profissionais que estão no mau dia, que às vezes realmente aquela lá não é a vocação delas, como você destacou, mas existem secretários profissionais que são maravilhosos e que, sem dúvida alguma, esses agentes de IA vão fazer eles serem ainda mais produtivos e trabalhando em parceria. Mais do que isso, né? Desculpa, humanos também. Então, a secretária, a gente fala isso, mas ela está atendendo o paciente que chegou na recepção, ela está fazendo a autorização do plano de saúde, ela está respondendo no WhatsApp. Não é porque ela não quer, muitas vezes, é porque realmente ela está sobrecarregada. E a partir do momento que a gente tira a sobrecarga dela, ela atende melhor o paciente que chega no consultório, ela consegue oferecer um café, ela consegue falar melhor com a operadora de saúde. Então, ela consegue se tornar mais humana e menos máquina, porque eu estou automatizando uma tarefa extremamente operacional, entendeu? Não, perfeito. E foi isso que a gente viu na radiologia. A radiologia, todo mundo tinha medo que a inteligência artificial iria substituir. Na prática, se for ver nos Estados Unidos, nunca a radiologista ganhou tanto, nunca foi tão produtivo. E nunca teve tanta demanda por radiologista. Agora, pessoal, eu queria voltar, talvez, para qual seja o grande dilema de agente de IA deste momento. A gente vê algumas visões, por exemplo, da McKinsey, falando de agentic mesh. Outras pessoas chamam de agentic web, que na prática é um mundo no qual você começa a ter muitos agentes de IA, cada um especializado dentro de uma tarefa específica, e um outro agente de IA coordenando aquilo tudo, quase que como uma hierarquia que você vê dentro das empresas. E a visão de alguns profissionais é que a gente ainda não está maduro para isso, que o agente de IA, na forma que está hoje em dia, não consegue reter memória, contextualização e que, no final das contas, isso vira um desastre quando você põe no mundo real. Por outro lado, você tem outros especialistas achando que sim, já está madura, só uma questão de implementação. Eu gostaria de ouvir aqui, né, do nosso painel, e começando com a Priscila, na sua visão, o momento atual é mais um momento da gente ter um agente de IA focado, específico, fazendo uma coisa muito bem feita, ou a gente já está pronto para esse agente mesh ou web, em que eles vão estar coordenando tarefas bem complexas, e aí depois convido o Gabriel e a Isabela a também estarem contribuindo para esse debate que está muito quente atualmente. Então, vamos lá, essa é uma pergunta interessante e também dá pano para manga. Acho que a complexidade ela é relativa, tá? Porque a gente tem vários tipos de complexidade. Existe um certo nível de complexidade que é possível sim endereçar hoje, mas tem coisas que acho que a gente precisa realmente ser consciente de que não está pronto, né? Não só a tecnologia, mas ao mesmo tempo que a gente estava falando sobre o uso do agente. Como que está a estrutura dos nossos dados, a nossa governança, os nossos processos. Porque não vai vir assim. Se a gente não conhece o nosso processo, não é o agente que vai lá resolver sozinho. Então tem alguns detalhes. Importante aproveitar esse ponto sobre mesh, sobre redes. Aqui, na maioria das tarefas, não só nas simples, não só nas complexas, mas nas simples também, não é um agente. A gente tem uma temática que é o multi-agente, a orquestração.
Os agentes, eles são ultra especializados em microtarefas. Se eu tento colocar ele para fazer uma tarefa muito grande, não vou nem falar complexa, muito grande, porque o que eu estou falando do relativo é assim, complexidade para um ser humano é diferente da complexidade para a tecnologia. Às vezes a tecnologia é capaz de coisas absurdas para o ser humano, mas o básico ele não entende. Parece um bebê de 2 anos. Ao mesmo tempo que ele consegue fazer cálculos, isso e aquilo, ele não consegue entender sarcasmo. Tá? Então, assim, o complexo assim, também é relativo nesse sentido. Então, assim, a melhor prática é a gente ter microagentes ultra especializados e com janelas mais curtinhas. Porque se eu estou usando a memória dele para muito... Eles têm memórias interessantes, né? Agora a gente tem janelas de contexto, que a gente chama interessantes, mas eu tenho que entender qual o tamanho dessa janela de contexto. E se tudo vai estar na janela de contexto, ou se eu consigo trazer um histórico para ele. Como que eu vou dando continuidade nessa jornada, para que o agente não vire a Dory e tenha uma crise de amnésia, né? Depois de X segundos de conversa, ele fala, oi, eu sou a Dory. E aí você fala assim, gente, calma aí. Você estava aqui tão íntimo, tão a par disso tudo, e de repente você se perdeu. Como que isso é possível, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas limitações, ter consciência disso. Para lidar com os agentes, seja de uma mesma empresa ou... É muito importante, você trouxe, Fabrício, a questão da soberania, né? Então, como que eu tenho a liberdade, não só o controle, eu sou o dono disso, mas a liberdade. Se em algum momento eu quero mudar de empresa, mudar de estratégia, eu tenho liberdade ou estou refém de um provedor, né? A mesma coisa acontece com os agentes. Ter protocolos que te permitam transitar e usar os agentes que você quiser, conectá-los à vontade e migrar, é muito interessante. E aí o Google, nesse sentido, criou um protocolo que é o Agent to Agent, que ele doou, um protocolo público que foi doado para que vire um padrão de troca já desde a origem, tá? E que todo mundo consiga adotar esse padrão, e tem sido adotado por diversas outras empresas, não é só o Google, tá? Hoje as outras grandes empresas também adotam. Porque se eu parto de uma premissa que os agentes se comunicam assim, fica muito mais fácil. Para todo mundo é bom, para todo o ecossistema. Então, assim, protocolos de troca de informação entre os agentes, controle, soberania, autonomia, liberdade, são assuntos importantes. Como que eu orquestro, como que eu visualizo e como que eu não tenho uma caixa preta, né? Igual quando a gente fala de IA, eu não posso ter caixa preta, eu preciso ter transparência e conseguir auditar, porque a gente está falando de alguns processos que são mais simples, mas tem outras coisas muito sensíveis. Se muda uma regulamentação, como que esse agente, por exemplo, de faturamento, vai estar a par da regra que mudou no contrato ou na ANS? Como que ele está a par de que para esse paciente ele não pode se posicionar assim ou assado? Eu preciso conseguir auditar, acompanhar, enfim, né? Não pode ter caixa preta. Então, acho que dentro dessa questão da rede, tem muitos temas importantes que é possível endereçar hoje, mas a gente ainda está no começo da curva. A maturidade tecnológica tem muito para se desenvolver, apesar de já entregar bastante. E a nossa maturidade, enquanto profissionais de saúde, gestores de saúde e de tecnologia, também. A gente está começando a identificar algumas lacunas ali que falar, opa, calma aí, esse ponto eu vou ter que voltar e começar a discutir. Tá? Então, não sei se eu enderecei como você queria a pergunta, mas já temos muitas coisas que podem ser endereçadas, mas tem muita coisa pela frente. Eu gosto muito desse tema, porque quando a gente pensa em multi-agentes, mais do que a especialidade do que ele faz, a gente tem que levar em consideração na hora de colocar num negócio a usabilidade que isso vai trazer, da velocidade que ele vai trazer a resposta, porque imaginando uma interação, né, que a gente comentou de atendimento, se a resposta não é rápida, a experiência se perde. E uma pessoa também fazendo algo ali numa plataforma, tomando alguma decisão, então, se o retorno que ela tem não é imediato, o processo dela deixou de ser mais eficiente porque ela está esperando o modelo trazer a resposta ali necessária. Então, acho que eu não acho que é futuro, eu acho que a gente já tem essa tecnologia, né? Já é uma realidade, né? A gente, inclusive, já tem construído isso em clientes lá na Marisa. Você colocar em cima de um barramento de dados um Model Context Protocol, né? Que vai ser o modelo orquestrador que vai decidir qual a gente vai usar, mas para uma decisão principalmente também de custo. Se você coloca o seu modelo mais caro para fazer todas as decisões, você talvez, com o preço que a tecnologia custa hoje, você não bata o ROI que você esperava daquela ação, que você ia substituir uma ação repetitiva, você está colocando só a tecnologia mais cara de todas para fazer isso todas as vezes. Então, eu acho que um formato bem interessante de explicar para as pessoas, né? Você ter, por exemplo, o robô que ele entende, o robô, quando eu digo o modelo, né?
que ele entende o que é o processo de fazer o agendamento da agenda de um médico, talvez esse nem precise de um LLM. Você pode utilizar já um algoritmo um pouco mais simples. Na hora que ele vai fazer, por exemplo, algo que a LLM faz muito bem, que é uma varredura, por exemplo, de vários dados para trazer uma resposta, de um preparo para um exame, de uma informação, aí isso de fato você vai ter uma infinidade ali de protocolos, por exemplo, de uma instituição de saúde, e um chat GPT, por exemplo, ou outro semelhante, ele vai fazer uma leitura muito boa para dar uma resposta ali natural. Então eu vejo como essencial a gente utilizar essa estrutura de multimodelos por você conseguir dar a usabilidade necessária para que a resposta venha em tempo hábil para a boa experiência de quem está do outro lado e para você também reduzir seu custo, né? Porque hoje a tecnologia ela vem barateando, né, com o avanço, mas os modelos mais caros, os modelos mais avançados são caros, né, para você fazer a utilização. E um último ponto para complementar, que eu acho que é super legal desse tema, é que a janela de contexto que a gente tem do usuário que a gente está interagindo, ela também é limitada. E para a gente passar a melhor experiência, a gente pode tentar pensar nessa hiperpersonalização para expandir isso ao máximo, se você entrega um pouco mais do que a simples ação que ele se comprometeu a ter ali. O exemplo que eu acho mais fácil de explicar isso, quando a gente pensa ali num agendamento, chegou ali a Priscila para marcar alguma coisa, passou o CPF e ela pediu para fazer um agendamento. E ao invés de simplesmente perguntar, seguindo um script ali de qual que é a data, o horário, o médico está buscando, aquele agente, por exemplo, conseguir buscar o contexto do que aconteceu anteriormente com a Priscila, para perguntar, por exemplo, mas Priscila, eu vi que você já tem uma agenda na semana que vem. Você está tentando remarcar essa ou você está falando de agendar outra? Né? Ele conseguir compreender o contexto total e escolher qual caminho que ela está sugerindo. Só que esse desafio é gigantesco, porque onde eu busco essa informação nem sempre está pronto para me dar ela do jeito que eu preciso, né? Não, eu acho que quando a gente fala de implementação do agente de IA, né, principalmente para o nosso público, assim, a gente tem que dar 2 passos para trás. Isso eu falo de maneira geral. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, menos de 5% da população brasileira hoje sabe, de fato, utilizar a inteligência artificial. E por que eu falo de utilizar? Porque a inteligência artificial, ela hoje está com algoritmo e com modelos como do Google, como da OpenAI, que são incríveis e eles podem nos ajudar absurdamente, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Só que a gente tem que saber pedir. Se eu não sei pedir, uma das coisas que eu sempre falo, eu sou professora de inteligência artificial de uma universidade da França, e uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é assim, se eu não sei comunicar com a outra pessoa aqui dentro da organização, se eu não sei pedir para o meu colaborador que eu preciso de um relatório A, B ou C, e ele entender o que eu falo e me devolver esse relatório, eu também não vou saber perguntar para a inteligência. Se puder falar onde buscar, né? E se eu não falar para ela exatamente o que ela precisa fazer, ela não vai saber fazer, e aí o pior, ela vai alucinar e vai inventar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de clínica, que assim, eu tenho um outro caso aqui para citar, que assim, eu preciso trazer o protocolo daquela médica que ela criou, independente dele ser coerente. Vou elocubrar aqui, mas, por exemplo, vamos supor que essa médica tenha criado um protocolo específico dela que eticamente não seja o melhor, ou, sei lá, dentro da medicina aquilo não é praticado. Vou dar um exemplo, né? Mas que ela precisa passar aquele contexto e não é a gente como a gente vai fazer o julgamento de valor. Então, vou dar um exemplo. Se eu não informar para aquele modelo que aquele tipo de procedimento ele usa um fio de PDO, cirúrgico, não cirúrgico ou qualquer outro tipo de coisa, ele não vai saber informar. Ele pode até buscar na internet, mas ele vai trazer a informação errada. Então, na saúde, a gente precisa ter um passo anterior que é, cara, qual que é o dado? O que sua clínica faz? Quem são os profissionais que trabalham aí? Quais são os protocolos que vocês utilizam? Quais são os serviços? O que cada serviço faz? Dentro de uma estética dermato, o que é um botox? Para que ele serve? Quais áreas vocês atuam? Qual que é o benefício disso? Tanto o benefício estético quanto o benefício médico, né? Então, assim, quando a gente dá esse contexto e eu falo para ele, você vai ser esse tipo de agente, você pode responder até isso daqui, você pode fazer esse determinado tipo de coisa, ele vai agir naquele protocolo. Agora, se eu não souber, vou dar um exemplo que aconteceu de prático, né, e que a gente pega dentro dos nossos testes. Assim, a gente hoje atende uma franqueadora, né, de grupo de odonto, e a gente, na criação do modelo,
A gente tem que blindar de todas as naturezas que um dos nossos testes foi um paciente, né, a gente simulando um paciente reclamando. Eu não gostei do atendimento da franquia tal, foi uma porcaria, estou insatisfeito, meu implante não funcionou, nananana. Eu quero abrir uma reclamação. O papel do agente, até onde a gente limita, é jogar para a ouvidoria dentro desse processo para essa clínica. E aí ele foi além. O que ele começou a falar? Você gostaria de fazer uma reclamação? Eu posso te ajudar a abrir uma reclamação no PROCON. Você gostaria que eu te ajudasse? Me envia o contrato da clínica, não sei o quê, papapá. E aí a gente pegou e falou, opa, peraí, você não pode ultrapassar os limites, você tem que informar aquilo para o paciente dentro do meu limite, porque senão você vai extrapolar o que ele poderia falar, óbvio, ele é uma inteligência artificial generativa, ele serve para isso, mas eu preciso dar contextos para eles, porque senão realmente ele vai trazer contextos que não fazem sentido para aquela clínica. Então, é muito importante a gente saber pedir, a gente saber setar, a gente saber configurar e delimitar os limites, gente. Os limites são infinitos e eles podem responder tanto respostas boas, que poderia de fato ajudar, mas não é agir como um assistente jurídico naquele momento, ou também inventar informações. Então, dentro da inteligência artificial generativa, é preciso sim limitar e ensinar ele o que ele precisa fazer e até onde ele pode ir, né? Isabela, esse caso me lembrou uma outra história, que é até um pouco mais dramática, né? Tinha um agente de IA controlando um drone que estava a serviço do exército americano, bombardeando vários alvos, e aí a missão que ele recebeu foi: eu quero que você exploda o máximo de alvos possíveis. E aí a torre de comando chegou a hora do almoço, o drone tinha saído, e ele falou, não, volta para cá que eu vou almoçar. O drone foi lá e explodiu a torre de comando. E, obviamente, isso foi um desastre. Não sei se foi verdade ou não, mas contam essa... Obviamente que abrir uma reclamação no PROCON é 1000 vezes menos pior do que explodir. Né? Mas, de qualquer forma, isso ilustra muito bem a complexidade desse novo mundo que a gente está vivendo. Eu queria agradecer demais esse nosso bate-papo aqui. Né? Respeito ao tempo de todo mundo aqui, a gente precisa fechar aqui o nosso bate-papo. E acho que todos aqui devem ter saído com essas insights super importantes de que agente de IA é o futuro, agente de IA é algo que a gente precisa conseguir fazer com que avance nas nossas organizações de saúde para aumentar a produtividade, melhor cuidado do paciente. Questões éticas, definir, né, esses limites são fundamentais, entender quando dá para orquestrar, quando não dá, entender que da mesma forma que a gente precisa fazer um briefing para uma agência, a gente precisa saber fazer uma engenharia de contexto, uma engenharia de prompt para um agente, para uma inteligência artificial generativa como Gemini ou qualquer outra. E mais do que isso, como que a gente consegue fazer que as organizações que a gente trabalhe prosperem cada vez mais, estejam na ponta. Porque essa é só a próxima onda. A quarta logo chega aí, que é a IA física. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver um monte de robô humanoide. Já está chegando, né? O NIO acabou de ser lançado. Então, assim, pessoal, quem acha que isso já está muito para frente, é importante correr, porque senão daqui a pouco nós vamos estar falando da quarta onda e a gente não começou nem na primeira. Muito obrigado, um excelente evento a todos vocês. Obrigada. Obrigado, Fabrício. Quem quiser trocar uma ideia um pouquinho mais a fundo disso, gente, logo perto da saída ali virando à direita tem um stand da Marisa, a gente pode continuar aprofundando, né, como falar para se preparar para usar IA. Obrigado demais, Fabrício.